Olá, boa tarde. É com essa belíssima paisagem e esse barulho da natureza que iniciamos a nossa aula de geografia. Hoje vamos estudar a água salgada. Então vocês vão abrir o livro de vocês na página 311 e vamos estudar sobre a água salgada. Onde encontramos a água salgada? É aonde? No mar, certo? Nos oceanos, nos mares e oceanos. Os oceanos são porções de água salgada que cobrem a maior parte da Terra. Existem 5 oceanos e hoje vamos saber quais são eles. O primeiro é o Oceano Atlântico. O segundo é o Pacífico. O terceiro é o Índico. O quarto é o Glacial Ártico. E o quinto é o Glacial Antártico. Os mares são as partes dos oceanos que estão em contato com os continentes, formando o litoral. Então, hoje, iniciamos a nossa aula de geografia com essa belíssima paisagem. Então, vamos lá. Os principais mares do planeta são o Mediterrâneo e o das Antilhas, o Arábico e o da China, certo? Nos mares e nos oceanos, costuma-se fazer a pesca. É sim. A extração também de petróleo. E o transporte de pessoas e mercadorias em barcos e navios também. E também ter momentos de lazer, certo? De toda a água do planeta, 97% encontra-se nos oceanos. Vocês sabiam disso? Não, não é? Então vocês estão sabendo agora que 97% da água se encontra-se no oceano. E nos mares também. Ou seja, toda essa água, 97%, é salgada. Vocês sabiam disso? E a água doce representa apenas 3% total de água. Ou seja, existe mais água salgada do que água doce no planeta. Agora, vamos para a nossa atividade do livro, na página 311. No primeiro quesito, tem assim: o litoral brasileiro é banhado por qual oceano? E aí, alguém lembra? Qual oceano que é banhado o litoral brasileiro? Muito bem, quem disse que é o Atlântico? Oceano Atlântico. Ele que é o oceano que banha o litoral brasileiro, certo? Então vamos para o segundo quesito. No segundo quesito tem assim: considerando que na malha quadricular cada quadrinho representa 1% da quantidade de água no planeta, pinte de azul o percentual correspondente à quantidade de água salgada e de verde o percentual correspondente à água doce. Então vimos que 97% é de água salgada e 3% é de água doce. Então vocês vão pintar aí, ó, 3 quadradinhos desse de água doce e 97 de água salgada. Então, vamos lá pintar? No caso, vocês vão pintar 3 quadradinhos de verde e de azul, vocês vão pintar 97 quadradinhos, certo? Então, vamos lá, caprichar. No terceiro quesito tem assim: quais são as atividades feitas nos mares e oceanos? E aí, quais são essas atividades?
Como logo tia Cíntia disse na explicação, é a pesca, a extração de minérios. Não, de minérios não, de petróleo. Errei, né, gente? É de petróleo, tá certo? É a extração de petróleo. Transporte de pessoas, o lazer também, não é? Os barcos e os navios. Agora, vamos para o próximo conteúdo, que é água doce. A água doce é a água de rios, lagos, lagoas, lençóis subterrâneos. Lembra que tia Cíntia colocou na aula passada um vídeo falando sobre os lençóis freáticos, que eles ficam na terra. Então, as geleiras são grandes camadas de gelos que se formam com a neve. Tia Cíntia também colocou no vídeo da aula passada falando sobre as geleiras, que são grandes camadas de gelos que se formam com a neve, que se acumula e não se derrete. Elas são os maiores depósitos de água doce. Parte do gelo das geleiras derrete continuamente e abastece as águas dos mares, dos rios, fontes e lagos. No inverno, as geleiras recebem neve e formam novas camadas. Olha que legal! No entanto, um fenômeno tem provocado alterações nesse ciclo, que é o aumento do efeito estufa. O efeito estufa é causado pela concentração de gases na atmosfera, principalmente o dióxido de carbono. Esses gases funcionam como uma capa que impede o calor da irradiação solar absorvido pela superfície terrestre. Olha que interessante. Escape para o espaço. O efeito estufa é um processo natural no planeta e sem ele as temperaturas seriam muito baixas. Entretanto, por causa das atividades humanas, a concentração de gases de efeito estufa na atmosfera duplicou nos últimos 100 anos. Isso ocorreu principalmente pela queima de combustíveis fósseis, como carvão, petróleo, gás natural e pelo, principalmente, desmatamento e queimadas, certo? Como consequência, a temperatura média da Terra vem aumentando, né? Aí a temperatura mais alta provoca com o derretimento das geleiras. Por exemplo, como está muito quente, aí a geleira ela vai se derretendo. E isso causa que aumenta a água dos mares, certo? Agora vamos falar sobre os rios. O rio é uma corrente de água natural que se origina em nascente de águas subterrâneas. Olha que interessante. Lagos ou em outros rios e se dirige para um mar, para outro rio ou para um lago, certo? Os rios são muito importantes para os seres humanos, pois são fontes de alimentos e águas, vias de transporte de pessoas e mercadorias para produzir também energia elétrica nas usinas hidrelétricas. Nos primórdios da humanidade, muitas cidades surgiram e cresceram perto de rios. A maioria dos países é cortada por um rio, que se torna muito importante pelos meios de transporte para seus habitantes. Então, tem rios que servem para as pessoas se locomover de uma cidade para outra. Então, vamos lá para a nossa atividade. O que é que provoca o aumento do efeito estufa? E aí? Muito bem. A queima de combustíveis fósseis e o desmatamento e as queimadas. O que é um rio? O rio, como tia Cíntia já disse, o rio é uma corrente de água natural. Qual é
importância dos rios? E aí, qual é a principal importância dos rios? São fontes de alimentos, água e vias de transporte para a produção de energia também hidrelétrica. Cite alguns exemplos de alimentos que podem ser obtidos nos rios. O peixe, né? Que é a pesca, os moluscos, crustáceos, né? Todos eles são produzidos no rio. O sexto e o último, o que são os rios temporários? E aí, quem sabe? Tia já vai dizer. Os rios temporários são aqueles rios que secam durante o período da seca. Vocês sabiam disso? Quando chega a seca, esses rios secam. Então, por isso que eles se chamam rios temporários. E a nossa aula de geografia termina por aqui, tá certo? Um beijo bem grande. Amo vocês, meus amores. Tchau!